Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. O último vídeo que vocês me viram, eu tava parecendo um peru assado, pois é, me recuperei. Agora é dia de se levantar, se erguer do chão. Tô indo fazer uma coisa que eu amo muito, que é comprar mudinhas. Quem gosta de comprar mudinhas, levanta a mão. Hoje é um dia muito especial na minha vida, porque eu estarei comprando mudas de frutíferas e também outras coisas que eu tô querendo muito. Então estamos indo lá na Floricultura Oeste Garden para ver como estão as mudinhas, para ver as coisas e tudo mais, para estar plantando. Tínhamos em mente que queríamos muda de graviola, goiaba, laranja, maçã, pera, manga, tudo quanto é coisa, abacate, um monte de tranheira, mas não deu. Aí a gente vai comprar somente muda de graviola, laranja, pocã. Mas por mim eu levava a floricultura inteira. O caminho é esse daqui que a gente vai e eles mudaram para um lugar, para um reino tão distante que eu vou falar para vocês. Por que eles foram mudar para um reino tão distante, Gabriela? Não sei, tá? Eu não sei. Dificultando a vida do cidadão brasileiro até para o rural, entendeu? Porque tava bem perto, agora já está lá naquela distância de mais ou menos uns 500 quilômetros. Mas mesmo assim eu estava feliz. Porque, tipo assim, da outra vez que a gente comprou mudinhas, foi lá na floricultura, eu esqueci o nome. Só sei dizer, gente, que... Nem lembro mais que foi que a gente comprou. Ah, tá. Compramos 2 mudinhas de laranja, né? E também comprei a de orelha de elefante e também outras mudinhas pequenininhas, de florzinhas, né? Que estão lá. Eu estou cuidando muito bem delas. Mas hoje, gente, estamos indo para poder comprar mais frutíferas mesmo, né? Que a gente estava pretendendo. E como nessa outra floricultura teria bem mais variedade do que na outra, então a gente tá indo lá. Bom, pelo menos nas fotos, né? Que eles estavam postando no Instagram, tinha um montão de variedade. Eu falei, que é isso, gente? Precisamos ir lá, então, gente, assim, devagarzinho, né? Assim, há um tempo a gente comprou umas mudinhas, depois outro tempo a gente comprou mais mudinhas, tem que ser devagar os trem, né, menina? Porque senão ninguém dá conta. Porém, antes nós tivemos outro compromisso, que é de passar no CMO, que é uma clínica aqui que o Anderson tinha marcado uma consulta para mostrar o pulso dele, né, pro médico, para poder ver o que poderia estar fazendo. Porque tem um caroção no pulso do Anderson, já tem um bom tempo. E aí o médico vai avaliar para ver o que pode fazer. Como se já não bastasse o joelho do pobre, né, que tava todo estourado, e ele foi lá na policlínica e tudo mais, fez os negócios tudo, mas só que o exame não saiu, e lá tá constando que ele já fez o exame, mas na verdade ele não fez a ressonância do joelho, menina. Aí não ficou, tem que marcar de novo. Aí agora, mulher, saiu um caroço no pulso do cidadão, que ele tá sentindo dor toda vez que ele se esforça bastante, né? Então a gente veio aqui no CMO e o médico avaliou e marcou para poder fazer um ultrassom no pulso dele para ver o que é. O médico disse que provavelmente é um cisto e vai ver o que pode fazer para não precisar cortar o pulso dele, né? Mas eu vou dizer para vocês, cada hora é uma coisa, né, minha gente? Então foi isso. A gente foi lá, marcou, né, a próxima consulta, ultrassom e tudo mais, e vamos voltar lá para poder ver o que é direito. Agora seguimos por aqui. Eu falei para vocês que era no reino tão distante. Então, corta por aqui. Tem outros caminhos? Tem, mas eu antes quis passar por esse daqui para poder chegar até lá. Aí, menina de Deus, vocês viram o que aconteceu? Eu coloquei no GPS aqui o negócio, mulher. E a gente foi, andamos mais ou menos 3 quilômetros, o negócio falando que era lá nos Cafundó do Judas. E na verdade não era, aí tivemos que voltar, o negócio estava errado, a localização. Aí voltamos, aí finalmente chegamos aqui, ó, na floricultura. É aqui, gente, olha. Eu fico doida aqui dentro, eu fico olhando um trem, fico olhando o outro. Aí chegamos aqui, já fomos olhando os negócios. Aqui tinha jabuticaba, né? Foi as primeiras coisas que a gente olhou, que era o que a gente tava mais querendo, mudinhas de jabuticaba. Aí pretendemos comprar 2 de cada, né? Então aqui, menina, tinha jabuticaba, tinha também graviola, tinha laranja, quicã, tinha outra laranja aí, tinha pocã, tinha muda de café, que é a minha próxima compra. Eu estarei comprando algumas mudinhas de café também. Aí tinha aqui, como é que é o nome daquele trem? Pitanga. Um bocado de tranheira, gente. Aí eu perguntei se tinha de jaca. Não tinha muda de jaca. Aí vamos ficar pra próxima, né? Pra poder comprar jaca. E também jambo. Outras coisas. Meu Deus, gente. Eu fiquei doida aqui dentro dessa floricultura. Me dê 2 opções para escolher. Você prefere comprar, Gabriela, roupas ou mudinhas? Prefiro mudinhas, tá? Prefiro mudinhas de coisas aí. É maravilhoso demais da conta, né? Eu fui olhando aqui, tinha as mudinhas de laranja, de trem. Muitas mudas. E assim, gente, a gente queria umas grandonas, né? Mas só que eu vou falar pra vocês. Tava muito cuidado, né? Aí, tipo assim, escolhemos essas 2 aqui de graviola, ó, tá vendo? Que tava um tamanho até legal. E o que tava grande mesmo aqui, gente, eram as mudas de jabuticaba, sabe? Que estavam enormes, as mudinhas de jabuticaba. Agora, essas outras aí estavam muito pequenininhas, né? Que é as pocã, quicã, essas aí, mas é só cuidar direitinho, né, que elas vão crescendo. Depois eu fui dar uma volta pra poder olhar o que mais que teria por aqui. Aí tinha essas mudas desses trem aqui que eu nem sei o que é. Aí tinha outras coisas. Tinha até a orelha de elefante aqui, mulher, que tava bem mais barato do que lá na outra floricultura. Eu falei, que é isso? Aí eu pensei em comprar uma mudinha também de samambaia, mas aí eu lembrei que o Anderson trouxe uma pra mim do mato lá que pegou na roça. Então não precisarei.
Aí tinha aqui outras coisas também, que eu não sei o que que é isso, não sei o que que é aquilo, um monte de coiseira, cada coisa tão linda, gente, assim, sabe, pra poder plantar, assim, fazer um jardim muito belo, muito maravilhoso. Mas hoje nós só vamos comprar algumas coisinhas mesmo, né? E aqui tem esse trem aqui também, ó, parece um pinheiro, será que é isso? E eu nem soube ler direito o nome desse trem aqui. E fui olhando, gente, as coisas, né? Os nomes e tudo mais, aqui, ó. Esse trem aqui, esse outro, olha aí as orelhas de elefante, gente, são lindas, né? Maravilhosas. Eu pensei até em comprar uma, sabe assim, a maior zona que tinha isso. Depois eu larguei pra ver. Vou deixar pra próxima. Aí, porque a minha orelha de elefante também já soltou duas mudas, sabe? Assim, e eu peguei e coisei. Aí, gente, aqui tem coqueiro, esses aí, ó. Um monte de coiseira também. Muitas coisas, meu Deus. Enfim, aí compramos algumas mudinhas, colocamos aqui no carro. O carro foi abarrotado de mudas. Comprei muda de morango, comprei unha de gato pra poder plantar no muro. Comprei também trem. Trem que eu falo é que eu esqueci o nome do negócio da planta que eu comprei, gente, pra poder trepar também na tela. E agora estamos indo. Olha o tanto de vasos, o tanto de coiseira que tem nessa floricultura, menina. Vou te falar, viu? Aí seguimos para a nossa humilde residência para poder plantar as coisas, né? E aí, gente, bateu a fome, a gente passou bem ali numa padaria e compramos um lanchinho. Compramos aqui um pão pizza, que é esse daqui, ó, tá vendo? Um pra mim, um pras meninas, o Anderson também. Aí eu já fui logo comendo aqui no carro, que eu tava morta, seca de fome, então já fui logo comendo aí mesmo, né? Aí tava aqui as mudinhas de negócio, ó. Na verdade, muda de dipladênia, né, gente? Roseira também, comprei uma roseira dessa daí, que era a que tava mais bonitinha lá. E eu peguei ela porque, né, realmente era a que tava mais bonita, mas ela não é da cor assim, vermelha, não, nem rosa, ela é tipo laranjada. Aqui tá a unha de gato, gente. Eu comprei 3 mudinhas dessa negocinho aqui de unha de gato que trepa no muro pra ficar bem bonito. Então, vou plantar essas 3 aqui, fui ajeitando bonitinho, ó. Aí aqui a mudinha de morango, ó, tava desse jeito, gente. Eu fui pegando as mudinhas que tava mais bonitinhas assim, né, gente, lá, porque tinha umas que tava tudo mal acabada velha, vou falar pra vocês. Aqui também tinha essas mudinhas de dipladênia, eu comprei 2 mudinhas de dipladênia e, tipo assim, peguei as maiores zonas, porque como vocês sabem, dipladênia dá pra vocês poder fazer outras mudas, né, só com os galhozinhos delas aí, ó. E tá parecendo que era mudinha, florzinha amarela, assim, pelo jeito, né, das flores que já estavam saindo. Tava parecendo que era amarela, menina. Então vai ser muito lindo. Minha cor preferida do momento. Essas 2 mudinhas de pladênia eu comprei pra poder plantar, assim, na tela. Pra ela trepar na tela e ficar bem bonitona. E aí eu vou fazer novas mudas dessas 2 aí. Vocês vão ver como vai ficar belas e maravilhosas. Aqui também temos as mudas de graviola, tá vendo, ó? Que o Anderson foi tirando do carro. E deixou por último pra poder tirar as mudas de trem lá, né? Que é jabuticaba, que eram as que estavam maiores, né? E assim, o Anderson colocou tudo daquele jeito pra poder caber, mas não machucou elas ali, nem nada, entendeu? Deu super certo. Aqui tava as mudinhas também de trem. Foi colocando tudo aqui, ó, ajeitando pra gente poder começar a plantar. Essa daqui é a mudinha de roseira, tá vendo, ó? Tava assim até bonitinha e tava até grande, um tamanho legal, né? Mas eu vou cuidar bastante pra ela crescer mais rápido. Aí tava aqui essa outra muda de negócio aí, ó. Bonita, linda e bela, maravilhosa, gente. Então, o terreno vai ficar lotado de coisas, minha gente, de muitas coisas que a gente quer plantar aqui. Tudo quanto é coisa a gente quer plantar. Já tem muda de abacate, né? Pezinho de abacate que a gente plantou. Agora vamos ter jabuticaba, já tem de laranja, de limão e banana. Tem um monte de coiseira, menina. E aí a gente vai plantar mais coisas, né? Café, que eu tô pretendendo também. Olha que linda que tava esse pé de jabuticaba, mulher. Espero que ele produza logo. Aqui não tem muito segredo na hora do plantamento das coisas, sabe? A gente simplesmente vai colocar um pouquinho de esterco, né? E o 10-10, aquele adubo lá que coloca nas plantas que a gente comprou na Shopee. E aí dá super certo, menina. O Anderson começou cavando aqui, ó, tá vendo? Com esse negócio pra depois tirar toda a terra e fazer um buraco maior pra poder estar plantando, né? E elas se acomodarem muito bem aqui, as raízes crescerem bem mais rápido. Vai ficar muito bonito, muito lindo e maravilhoso. Aí foi cavando desse jeito, tá vendo? Resolvemos plantar jabuticabas desse lado aqui. Eu achei que foi um lugar, assim, super legal para poder estar plantando essas jabuticabas, né? Longe dos pés de laranja ali também, porque eles também vão crescer e ficar grandões, né, gente? Vai ser maravilhoso. Aí o Anderson foi tirando a terra daqui. E olha aí, gente, a mandioca, o resultado que ficou tudo limpinho, né? E eu fiquei no sol escaldante limpando essa mandioca aí, mas eu tirei todas as paias secas que estavam super feias, né? E agora eu quero que a mandioca se desenvolva muito bem. Depois, chegar uma terrinha nos pés dela aí para poder as raízes engrossar bastante, né, menina? Então, assim, tem muita mandioca aqui, entendeu? Só que para poder colher, vai ser somente ano que vem que a gente vai estar colhendo essa mandioca, mulher. Tá entendendo? Porque as raízes estão finas. Então, assim, por isso que às vezes eu tô comprando mandioca, porque a gente tirou aí umas mandiocas aí, dava para cozinhar realmente as raízes, gente, assim, super molinhas, uma delícia, mas só que assim, estão bem fininhas. Então tem que esperar elas crescerem bem mais, assim, engrossar bem mais as raízes, né? Pra poder colher depois. E assim, nessa época, gente, as mandioca ficam assim mesmo, tá vendo?
sai as folhas quase tudo. Assim, da outra parte que eu limpei melhor, não caiu tantas folhas, né? Mas nessa outra parte aqui, mulher, caiu tudinho, né? Que ficou aqueles negócios grudados, como eu já falei pra vocês. Então, é isso, mas isso é normal, né? Aí o cidadão vai cavando bem aqui, ó, desse jeito. Eu vou fazer também uns canteirozinhos beirando o muro pra ela tá plantando os pezinhos de unha de gato. E também eu decidi que eu vou colocar aquelas espadas de Santa Luzia, que eu pensava que era espada de São Jorge, mulher. Mas aí, vendo os comentários, né, a gente vai aprendendo. E eu vi que é a espada de Santa Luzia, que tem assim as bordas amareladas, né? E eu acho muito bonito, sabe? Eu gosto bastante. Então, eu vou estar plantando ali, beirando o muro ali, colocando as unhas de gato lá também. Acho que vai ficar super legal. Eu fui lá, né, no monte de esterco comunitário pra poder estar pegando um estercozinho, né, gente? Porque eu vou comprar um caminhão de esterco também. E aí vou devolver o esterco que eu tô pegando do meu irmão, né? Porque eu também não posso ficar pegando o esterco do homem e tudo, né? Mas ele me deu permissão, que eu posso pegar o esterco lá a hora que eu quiser. E tipo assim, aí eu tô pegando as baldaiadas de esterco, menino. Toda hora eu pego lá, porque eu planto demais, menina. Eu planto muitas coisas. Toda hora eu tô plantando alguma coisinha. E todo dia eu mexo com a terra, todo dia eu mexo com as coisas, então eu preciso de esterco de gado, né? E esses dias eu trouxe da fazenda, né? Que o Anderson trouxe pra mim alguns negócios, mas não deu pra quase nada, porque eu uso demais. Gente, o caminhão de esterco, né? É legal porque é bastante esterco e a gente pretende comprar mais ou menos uns 2 caminhões de esterco, né? Para as coisas que a gente pretende fazer aqui no terreno, porque quanto mais esterco, melhor. E também para devolver o que eu peguei do meu irmão, né? Porque não tem condições, né? Aí é isso, gente. Aí eu fui lá pegando os baldes de esterco e já fui plantando ali o pé de jabuticaba, colocando bastante esterco. Aí o Anderson fez uma mistura também do negócio 10-10, né? Que, como eu falei pra vocês, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes como é que a gente faz a preparação aqui pra poder estar colocando. E esse adubo é muito bom. Tem também o adubim, sabe? Que ele é muito bom, é ótimo também para as plantas. Só que assim, na Shopee, eu comprei só foi uma lata pequena, né, do adubim, mas ele é muito legal também. Eu vou deixar o link aí para vocês. Eu já usei tudo aqui nas plantas, menina, e principalmente na minha hortinha quando eu plantei. Mulher, ficou lindo demais da conta, sabe assim? O pé de maracujá também, que eu coloquei esse adubo, o adubim. As plantas ficam muito lindas. E dessa vez o Anderson comprou um saco bem maior, que é o 10-10 aí, né, para poder estar colocando nas coisas. Eu vou deixar o link dos dois, tá bom, gente? Se vocês tiver, tipo assim, poucas plantinhas, aí vocês podem estar comprando o adubim, que ele vai fazer as suas plantas ficarem lindas, tá bom? Aí o Anderson foi coisando ali, percebeu que o negócio tava amassado. Será quem foi que amassou? Nas pedras, né? Ai, ai. Gabriela Pereira, cara de pera. Aí ele foi cavando assim desse jeito, tá vendo? Tem que fazer um negócio maior pra poder estar plantando umas mudinhas de jabuticaba, porque as raízes dela já estão bem avançadas aqui, né, nesse vaso. Aí ele foi colocando ali, eu fui auxiliá-lo, porque eu tenho pavor de deixar as coisas tortas, entendeu? Eu não sei o que que é o olhar desse homem, que ele planta as plantas e fica tudo tortona. Aí eu tenho que estar arrumando, porque eu fico incomodada, gente, da planta ficar torta. Aí eu tenho que colocar ela retinha. Por isso que eu ajeitei aí. Aí a querida já foi molhando também, né? O pezinho de jabuticaba pra ele ficar bem feliz e contente aqui nesse novo lar. Então, queridos e queridas, como vocês já puderam perceber, as mudanças vão acontecendo aos poucos, né? Aqui no nosso terreno, que a gente vai fazendo as coisinhas. E o pouco que a gente vai fazendo aqui, mesmo sendo eu que tô mais mexendo nas coisas, né? Aqui e acolá, nas plantinhas, em tudo, limpeza. Eu que tô fazendo bastante coisinhas. Aí o que acontece? Não rende muito, né? Mas só que você já pode ver uma grande diferença, né? Desde quando eu tô morando aqui. Que eu lembro muito bem, sabe, queridos e queridas, quando a gente tava morando na fazenda, quando eu vinha pra cá, aí a gente vinha molhar as plantinhas, elas estavam tudo secas e esturricadas. Algumas até morriam, não resistiam, né, gente, por conta do calor. Aqui também nesse terreno tem muitas pedras. E o que acontece? Elas esquentam demais. E o Goiás é bem quente, como vocês sabem, né? O sol é muito forte. E o que acontece? Negócio nas pedras e as plantinhas sofrem bastante. Então tem que estar molhando o tempo todo, cuidando, né? Olhando direitinho. Então eu cuido muito bem das plantinhas, agora que eu estou aqui. E elas estão ficando muito lindas, belas e saudáveis. Então já deu uma diferença enorme aqui. Vai ficando tudo muito bonito, tudo muito lindo. Eu amo plantar, eu amo cuidar das coisinhas, sabe, gente? Eu amo comprar mudinhas também. É maravilhoso demais da conta. Então aqui agora já estamos plantando as mudinhas de graviola, plantamos as negócios, as jabuticabas, né? Olha aquele pé de abacate como tá lindo, gente, ali no fundo. Meu Deus do céu! Ali tem um pé também de siriguela, que ele tá bem bonito, só que tipo assim, as formigas toraram as folhas dele todinho.
E agora que ele tá voltando as folhas, mas eu acho que na seca também cai as folhas todinho do pé de siriguela, minha gente, assim. Aí depois, no tempo da chuva, ele fica bonitão novamente. Então, tipo assim, como a gente vai encher isso daqui de frutas, né, de várias coisinhas, aí a gente foi plantando assim, bem aleatoriamente, né, um aqui, outro acolá, um aqui, outro acolá, porque tem muitas outras plantinhas que a gente quer comprar também para poder plantar. E aí vai encher esse negócio aqui, menina, né? De várias coisas. Eu amo, gente, é bom demais da conta, aí sabe? Muitas pessoas falam assim, ah, não vou plantar não, porque demora demais para poder produzir, demora demais, gente, para poder colher essas coisas e tudo. Gente, falar para vocês, viu? Às vezes a gente planta assim as coisas pensando que não vai colher e acaba que a gente colhe sim, entendeu? Passa alguns anos, o tempo passa, mulher. Aí daqui a pouco a gente já tá colhendo as frutas, as coisinhas aí, né? E, tipo assim, eu lembro que esses dias, né? Esses dias não, já tem um tempo que eu fui no terreno onde meu pai morava, né? Que meu pai faleceu, né? Como vocês sabem, já tem 30 e poucos anos. Olha aqui a outra mudinha de que trem graviola. Enfim, gente, que tava falando. Eu fui no terreno, né? Onde meu pai morava, na chácara que meu pai morava. E lá tinha várias coisas, sabe assim? Aí meu tio veio de lá pra cá com uma jacona enorme e falou assim: essa jaca aqui, quem plantou foi teu pai. E agora, né, você vai comer a jaca que teu pai plantou. Eu falei, que é isso, gente? Aí lá tinha várias coisas, pé de manga, jaca, abacate, um monte de coiseira assim, sabe? Que foi meu pai que plantou, gente. E ele faleceu, mas deixou as coisinhas aí. Aí cada vez que a pessoa vai lá no pé e pega uma jaca, pega alguma coisa, lembra que foi ele que plantou, né, gente? Então é uma coisa assim, sabe, gente, muito bonita e ao mesmo tempo triste, né? Porque meu pai não colheu o que ele plantou, né, gente? Então, assim, quem tá colhendo são outras pessoas. E faz muito tempo que eu não fui lá também mais, né? Mas daqui uns dias eu pretendo ir lá de novo, né, minha gente? Que é onde a minha avó mora e onde é o terreno que era do meu pai, né? Que tem várias coisinhas plantadas, vários trem assim, né? Mesmo que a gente não vá fazer nada lá, não vai mexer em nada, né, gente? Eu gosto de ir lá às vezes, né? Então, menina, a gente tem que pensar assim, né? Que a gente vai plantar as coisinhas e é óbvio que a gente vai colher as coisas. Daqui uns dias a gente tá colhendo, se Deus quiser. Aí eu fui plantando aqui, mulher, a de Pladem, né? E o antes perguntou se tá feliz. Eu falei, gente, nem eu me aguento às vezes, sabe? Misericórdia. Eu plantei bem aqui, ó, pertinho da tela, que é pra ela trepar aí, né? Aí ela vai ficar muito bonita, muito linda, maravilhosa, né? Vai tomar conta desse tudo aqui. Aí depois eu vou tirar os galhozinhos dela também para poder fazer novas mudinhas, sabe assim? E agora, mulher, o que que eu vou fazer? Aqui nós vamos fazer a mistura do esterco, tá vendo? Com o 10-10. Essa lata tá suja, gente, não é de doce de leite não, tá? É de creme de cabelo que o cidadão pegou e colocou aí. Mas colocou aqui o adubo 10-10 nele, tá vendo? Eu já fui jogando aqui umas 3 mãozadas, tá vendo? No esterco, para poder fazer a mistura e jogar nas plantas. Experimenta pra vocês verem, mulher, pra vocês verem o tanto que é bom, que é maravilhoso. Tanto esse daqui, o 10-10, tanto o adubinho, que já vem todo prontinho, né? Que é negociado, aí você pode só jogar nas plantinhas, que, gente, é maravilhoso, entendeu? Aí eu fui misturando aqui, ó, desse modelo. Vai ficar bom demais, menina. Fui misturando tudo. Aí vamos agora plantar aqui. Não me lembro se esse daí é pocã, se é quicã, não tô lembrando. Só sei dizer que é um dos dois. A gente foi plantando bem aí, ó. Jogando a terrinha também que veio nele, né? Tirando ali. E eu quis aproveitar o saquinho, mulher, pra poder fazer mudas de outras coisinhas, né? Que eu sou mudeira, sabe? Eu fico fazendo várias mudas de trem. Ai, Gabriela, não sei o que, não sei o que, não é assim que se fala, não é mudeira, não é trem. Porque eu gosto dos meus palavreados, eu falo essas coisas assim, às vezes as pessoas podem achar estranho, mas eu tenho certeza que vocês que me acompanham, vocês entendem, né? Aí eu fui molhando, né? As coisinhas. E agora, menina, aqui eu vim fazer o canteiro aqui dos negócios, sabe? Aqui é onde tem aqueles pezinhos de oiti, entendeu? Então vai ficar muito legal, muito bonito, que tem umas arvorezinhas de oiti já plantadas aí. E elas vão crescer e ficar lindas e belas. Aí eu vou fazer um canteirinho aqui com tijolos mesmo, né? E vou colocar esterco e vou estar plantando aqui as mudinhas de unha de gato para ela poder trepar no muro. Eu quis plantar já nessa parte que tá assim, já chapiscado o muro, porque aí dá tempo de chapiscar o restante, né? Pra ela ir trepando e subindo no muro. E aí, nessa parte que já tá assim, chapiscada aqui, né? Que a gente não vai rebocar esse muro, a gente vai só chapiscar ele. Então, a unha de gato vai subir aqui, ó. E vai ficar lindo, aquele verde maravilhoso, assim, né? Que toma conta de tudo. Eu acho que vai ficar maravilhoso, gente. Então, primeiramente, eu fui fazendo uns canteirinhos pequenos, sabe? Porque eu não tava assim com muita ideia na minha cabeça o que eu iria fazer aqui. E inicialmente eu iria plantar somente as unhas de gato.
Mas depois eu tive a brilhante ideia. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou plantar bem aqui aquelas negócio de espada de Santa Luzia lá, né? Que vocês me falaram que é esse aí. Então, eu vou estar plantando aqui também. Então, eu resolvi mudar, sabe? Porque eu ia fazer 2 canteirinhos pequenos, tá vendo? Como eu fiz aí já fiz, aí coloquei o esterco. Aí já fui ali preparando o outro canteiro, que eu ia plantar espalhado, né? As unhas de gato. Uma lá e 2 aqui, eu não sei, né? De alguma maneira eu estaria fazendo aqui. Mas aí, mulher, eu decidi no meio do caminho que ia fazer um canteiro grandão, maior, né? Que aí daria para plantar as unhas de gato e também iria plantar as espadas de Santa Luzia. A vida toda eu achava que era espada de São Jorge, mulher, mas tem diferença, né? Só que eu não sei exatamente se é realmente, sei lá, não sei, gente. Só sei dizer que vocês me falaram, então deve ser que é mesmo. Enfim, aí fui colocando ali, ó, os tijolos e haja tijolo aqui, sabe, mulher? Eu fui colocando ele deitado assim, que não precisaria fazer também assim um canteiro gigantesco, né? E as raízes da unha de gato também, elas espalham bem rapidamente, né? E ela negócio, mas é o trenzinho dela lá que vai subindo, né? Vai trepando e vai criando as raizinhas e vai se proliferando aí no muro, que ela ama coisar no muro aí, né? Aí eu fui ajeitando ali, ó, mudei de ideia, né? Falei assim, vou ajeitar aqui para poder fazer um canteiro só bem grandão, que aí eu posso estar plantando outras coisinhas aqui também. Ainda faltava plantar, gente, as mudinhas de morango, que já tem um tempão que eu tava planejando plantar morangos lá naquele tambor no fundo, né? Onde eu plantei, em um tambor plantei hortelã e no outro eu plantei Vick. E aí deixei o outro tambor já preparado lá com uma terra que eu joguei lá, várias coisinhas, né? De folhas, um monte de coiseira, sabe assim, gente, que eu joguei lá dentro. Então, já deixei preparado para poder só jogar o esterco e plantar as mudinhas de morango. Vamos ver, né, se nós vamos colher morango por aqui. Não sei, né? Se Deus quiser, a gente vai. Não tem terapia melhor do que essa daqui, entendeu? Que é você plantar, mexer com a terra, sujar as mãos. E eu não tô nem aí, gente, que as minhas unhas ficam tudo cheias de terra, né? E assim, tinha um solzinho, né? Mas às vezes vem umas nuvens, cobre o sol, né? E fica assim bem fresco nesse dia. Então, tava de boa, né? Eu não iria ficar com a cara vermelha parecendo um pimentão hoje. E também não ia ficar com insolação, graças a Deus. Mas mesmo assim, eu me protegi, né? Coloquei o chapéu, mesmo o sol estando assim, estando fresco, né? Não tá assim tão escaldante quanto o outro dia. Aí o serviço que eu ia fazer aqui também, gente, não ia demorar tanto. Então, por isso que eu estava assim. O tempo aqui no Goiás está assim um pouco estranho, sabe? Já faz dias que o tempo tá assim. Às vezes o sol está escaldante e às vezes, menina, fica assim umas nuvens, sabe? Que cobre todo o sol e o céu fica super nublado, parecendo que vai chover. Mas não chove, é uma coisa assim que eu fico pensando, olha, que é isso, né? Aqui tá as unhas de gato, gente. Eu tirei assim o saquinho, tá vendo? E ela tava cheia de raízes. Olha só o tamanho da raiz dela aqui, como é que já tava, ó. Tá vendo? Gente, vocês conhecem esse negocinho pelo que mesmo? Unha de gato, que aqui eu conheço por unha de gato, né? Que é esse trenzinho aí que trepa no muro. Eu acho tão bonito, sabe? Aí eu comprei 3 mudinhas dessa daqui, pra poder tá coisando, ó. Tá vendo? Aí eu vou plantar uma bem aqui na ponta, aí ajeitei direitinho, ó, enterrei ali. E vou plantar a outra no meio e a outra lá na pontinha, tá vendo? Aí a outra plantei bem aqui, ó, tá vendo? A segunda mudinha, plantei bem aqui, bem pertinho do muro mesmo, que é pra já ela ir, né, se espalhando e subindo no muro. E a outra, menina de Deus, eu plantei bem lá na pontinha, tá vendo, ó? Aí agora eu vim com a planta aqui, que eu falei pra vocês, ó. Fui tirando de dentro do vaso. Estava super enraizada. E vocês acreditam que esse negócio aqui, eu peguei só uma lá na casa do meu irmão, que tem bastante. Eu peguei só uma, menina. E ela se espalha tanto. Eu plantei no vaso, mas ela se espalhou tanto e rendeu esse tantão de muda. E é porque eu já tinha pegado e plantado em outro vaso, né? E rendeu mais ainda. Então, são 2 vasos dessa planta aqui. Ela rende demais. E eu acho ela muito linda. Eu gosto, sabe, gente? Eu acho muito bonita. E agora eu fui plantando assim. Eu separei, né? Fui separando um bocado delas para poder estar plantando aqui. Vocês vão ver o tanto que ela vai crescer agora e vai render, porque plantando diretamente no chão, ela cresce bastante e fica muito linda, sabe? Eu amo demais dar conta dessa plantinha, eu acho ela maravilhosa. Aí eu fui, gente, sei lá, eu amo é tudo, né? Tudo que é verde, tudo que é planta, tudo que é coisa assim, que você pode plantar e tem as raízes. Eu fico aqui, sabe, gente, assim, durante o dia, quando eu levanto de manhã cedo, eu não sei. Já é um costume meu levantar e já ficar olhando para as plantinhas, sabe? Para as flores, para as coisas. Eu acho a coisa mais linda do mundo.
Meu Deus do céu, é maravilhoso demais na conta. Então, eu gosto demais dessas coisas. Eu já estou ansiosa para comprar mais mudas. Gente, sério, eu não tô muito ansiosa para poder comprar mais mudinha de várias coisinhas que eu tô pretendendo comprar. Tipo, eu não tô achando, gente, a cereja silvestre. E eu não tô querendo comprar pela internet, sabe por quê? Porque, tipo assim, na internet eu tenho medo dela chegar muito debilitada, né? Porque é longe. E se eu comprar e depois ela chegar toda seca, debilitada, e aí depois ela não sobreviver, eu fico com medo disso, né, minha gente? Mas vamos ver. Pela internet tem bastante mudas para poder vender, né? E chega muito bem embalado. E alguns negócios que eu vi, opiniões das pessoas, avaliações, as mudinhas estavam chegando bem debilitadas e outras estavam chegando saudáveis. Olha minhas mãos. Oi, tudo bem, queridas? Minhas mãos cheias de terra. Nossa, eu amo. É maravilhoso demais na conta. Então, assim, as avaliações lá mostravam as mudinhas debilitadas, outras mostravam as mudas super saudáveis. Aí eu fico com medo, né? De aqui onde eu moro, as mudinhas chegarem feiosas. Não sei, vamos ver. Vou fazer uma experiência de comprar algum dia pra ver como é que vem, né? Mas eu fui aqui plantando agora, tá vendo, ó? Como já vai ficando bonito. Plantei lá na ponta, plantei de fora a fora. Agora eu vou plantar bem aqui desse lado, nessa pontinha aqui, né? Pra poder encher isso daqui, gente, e ficar muito bonito. O que mais de plantas vocês acham que dá pra plantar aqui beirando o muro pra poder ficar bem bonito? Eu acho que tem que ser plantas que são um pouco resistentes assim também, né? Que gostam de sol. Então, eu não sei muito bem. Mas eu plantei essas aí, eu acho que elas são bem resistentes, né? E aí vou plantar outras coisas também, vou estar pesquisando o que eu posso estar plantando beirando o muro aqui pra poder ficar bem bonito, né? É isso, meu povo, olha só. Aí fui plantando aqui. E agora, queridos e queridas, eu vou molhar, obviamente, porque é a coisa que eu sempre faço depois de plantar todas as coisinhas. Eu molho, né, assim, porque tem que jogar uma aguinha para elas serem bem felizes. Vou jogar uma aguinha que vai passar uma baratinha. Aí vou jogando a água nelas. Elas ficam tão felizes, gente. Vocês não sabem o tanto que elas ficam contentes e felizes desse jeito. E vai ser maravilhoso demais da conta. Eu fiquei muito triste esses dias, sabe? Porque uma planta que eu tava deixando ela dentro da minha casa, ela tava linda e bela, maravilhosa. Eu tirei, coloquei ela exposta ao sol, ela ficou toda feozona, né? Aí tive que tirar ela de novo, coloquei na sombra agora, só que aí eu tive que fazer uma poda, porque as folhas dela secou toda. Arrependimentos da minha vida. Minha planta preferida ficou feiosa, mas ela vai ficar bonita novamente, que eu tirei do sol, entendeu? São coisas que a gente faz, né, gente? Assim, que a gente arrepende depois. Enfim, aqui como eu falei pra vocês, já tinha esse tambor aqui com a terra já preparada. Eu joguei só mais um esterco. E vamos agora plantar as mudinhas de morango. Aí eu fui tirando aqui, né, do saquinho pra poder plantar juntamente com a terra dele mesmo, que é uma terra vermelhona, tá? Todas as mudas, todas as vezes que eu comprava muda de alguma coisa, sempre é essa terra vermelha, gente, que eles plantam os trem, né? Eu não sei não, né? Aí eu fui tirando aqui as folhinhas secas, né? Pra poder coisar. E esse trenzinho, esse alicatezinho aí pra poder podar as plantas, é uma mão na roda que o Anderson comprou pra mim, mulher. É bom demais na conta, sabe? Aí eu vou só podando aqui, ó, com ele. É muito prático e rápido. Tiro as folhinhas que estão sequinhas e fica assim, ó. Bonitinho, né? Pois é. Ah, esses morangos vão ser tão felizes aqui. Meu Deus do céu, eles vão ficar muito felizes. Eu tive que fazer uma poda também no meu negócio aí, que eu tinha plantado no outro tambor. Né, qual é o nome? Hortelã, porque tinha umas lagartinhas, menina de Deus, que tava comendo tudo. Tava bem feioso. E aí eu tirei e replantei, porque como vocês sabem, o hortelã, ele brota com muita facilidade, né? E se espalha muito também. E eu amo chá de hortelã. Qual chá que vocês mais gostam? Eu gosto muito de chá de hortelã e também de erva cidreira. É maravilhoso. Agora vamos molhar, né, gente? Que é o que eu sempre faço para poder deixar as mudinhas bem felizes, né? E elas já irem se acostumando, se acomodando aí, né? Nessa nova morada delas. Ai, ai, gente, como é bom, né? Menina, a hora passou voando, que eu nem vi, viu? E aí foi isso, menina, as mudinhas que a gente plantou aqui, por enquanto. Então, queridos e queridas, todas as plantinhas plantadas, né? E olha minhas unhas tudo cheio de terra, gente. Mas é a vida, né? Quando eu lavar a louça ali, vai sair tudo essa terra aqui das unhas, ó. E é isso, meu povo. Aí depois nós vamos comprar mais mudinhas, né, de mais frutas. Estamos querendo comprar muda de goiaba, jaca, lixia, aquela cerejinha silvestre, que não sei como é que as pessoas conhecem, mas eu conheço por cereja silvestre. Tem também outras mudinhas também de frutas, né, gente, que a gente pretende comprar. Aí depois a gente vai ajeitar, vai comprar e plantar mais, né, gente? Mas por enquanto foram essas: jabuticaba, graviola, mexerica, né?
Pocan e Kikan, que é aquela laranjinha pequenininha. Eu nem sabia que o nome era esse, Kikan, mas eu pesquisei e aí agora eu já sei. Aquela pequenininha que come com a casca, né? E plantamos, minha gente. Então agora eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Que agora eu vou cuidar de outras coisas por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.